Olá, minha gente, estamos ao vivo. Saudade de vocês, de vir aqui ao vivo conversar com vocês. E hoje o tema da nossa live é a coragem de ser vulnerável. Tu já parou para pensar que a vulnerabilidade pode ser algo que esteja faltando em você, ou pelo menos a coragem de assumir a sua vulnerabilidade? Sabia que muitas vezes nós sofremos, nós ficamos engessadas porque nós não queremos ser vulneráveis, porque nós não queremos aparentar os nossos pontos fracos, porque nós não queremos que as pessoas nos achem pessoas fracas, que nós não queremos deixar as coisas a desejar, porque nós não queremos aceitar que nós não podemos fazer algo, e isso é muito importante para um bom desenvolvimento e para um bom autoconhecimento. Então, por isso que eu quis trazer hoje esse tema. Boa tarde para quem está entrando. Olá, meninas, sejam muito bem-vindas. E o tema da live é a coragem de ser vulnerável, a coragem de ser imperfeita, né? A nossa imperfeição, ela muitas vezes esconde tesouros, e é sobre isso que nós vamos falar na live de hoje. E como é que eu cheguei nesse tema, minha gente? Hoje eu acordei assim, meio cansada, né? Porque ontem vocês viram, eu fiquei até tarde gravando aulas, e hoje simplesmente eu acordei e falei, cara, quer saber? Não vou arrumar casa. Simplesmente não tô afim. Aí eu falei com os meus filhos, falei, hoje eu não vou arrumar a casa e eu vou ficar um pouquinho com vocês. Aí o meu filho mais velho olhou pra mim e falou assim, sério, mamãe, que a senhora não vai arrumar a casa? Eu falei, sério. E aí eu fiquei pensando, né, eu não vou arrumar a casa, e aí como que vai ser quando meu marido chegar? Como é que vai ser? Como é que vai estar as coisas? Será que eu vou dar conta? E começou a surgir alguns pensamentos na minha cabeça. E aí eu tive ideia desse tema. Porque muitas vezes a nossa imperfeição, ela está tão oculta, que quando a gente pensa em deixar de fazer alguma coisa em benefício de outras coisas, a gente fica travada. E aí, o que o outro vai pensar? Como é que vai ser? E depois, como é que eu vou colocar tudo em ordem de novo? E aí, como é que vai... que fulano vai pensar de mim? Será que meu marido vai achar que eu sou preguiçosa? E aí dispara aquele turbilhão de mensagens internas, né, de pensamentos negativos a respeito de nós mesmas, colocando em xeque aquilo que nós somos. Então, a coragem de ser imperfeita é o tema dessa live de hoje. Então, se prepara aí, minha irmã, segura, aperta o cinto que nós vamos decolar, tá? Então, primeiro, o que você precisa entender, né, com imperfeição? Quando a gente quer defender, né, quando a gente não quer ser vulnerável, quando a gente quer defender que nós não somos imperfeitas, na verdade, nós estamos defendendo a nossa autoimagem. Toda vez que você tenta proteger a sua autoimagem, você quer fazer o quê? Quer se doar, né? É aquela ideia de que eu tenho que ser perfeita, de que eu tenho que ser ideal, que o outro não pode ficar, né, com uma imagem negativa a meu respeito. E quando eu penso isso, eu quero dar conta de tudo. Eu quero ser perfeita em todos os papéis que eu desempenho. Ou seja, na minha maternidade eu tenho que ser perfeita. No meu casamento, eu tenho também que ser perfeita. Como dona de casa, eu não posso deixar nada fora do lugar, eu não posso deixar nada a desejar. A comida tem que estar sempre pronta, tudo tem que estar no seu devido lugar. Como empreendedora, eu tenho várias empreendedoras aqui, algumas alunas da Academia de Empreendedoras. Como empreendedora, eu não posso deixar nunca as coisas saírem do meu controle. E aí eu passo o quê? A não ter coragem mais para delegar, a não ter mais coragem para acreditar no outro, porque eu sempre sou autossuficiente, eu sempre sou aquela que dou conta, eu sempre sou aquela que preciso estar a par de tudo, eu preciso saber de tudo, mas só que isso esconde um problema, minha gente. Isso esconde ego. Ego inflado. Muitas vezes nós não queremos transparecer as nossas imperfeições pelo nosso ego. E aí a gente pensa assim, não, é só porque eu sou forte, é só porque eu sou demais. E muitas vezes esconde um ego. O ego é aquilo que não nos deixa assumir os nossos erros, não nos deixa assumir que nós também temos necessidades, assumir que nós também temos vulnerabilidade, desculpa.
E todas as vezes que nós não assumimos as nossas fraquezas e as nossas vulnerabilidades, senta aí e anota, porque agora vem aí os sintomas. Quando você não assume as suas vulnerabilidades, as suas fraquezas, as suas imperfeições, você começa a querer agradar todo mundo. Começa já aí, minha irmã. Segura essa. Toda vez que você diz sim para todo mundo, todas as vezes que você quer agradar todo mundo, todas as vezes que você não sabe dizer não, tá escondendo em você um ego. Por quê? A pessoa precisa achar que eu sou legal. A pessoa precisa achar que eu sou suficiente. A pessoa precisa saber que ela precisa de mim. Isso é um ego. E lá dentro de você, você tá querendo o quê? Reconhecimento. É ruim isso? Não, gente. Ajudar as outras pessoas não é ruim. Eu estou cavando aqui para encontrar em você o equilíbrio, tá bom? Não é que você não possa dizer não, não é que você não possa ajudar as outras pessoas, mas será que você está ajudando pela outra pessoa mesmo ou é pelo ego, pelo medo de ser imperfeita, pelo medo de não conseguir agradar os outros? Então, esse é o primeiro sintoma, tá? Outro sintoma é ter medo do que as pessoas vão falar a seu respeito. Todas as vezes que você diz sim, você na verdade está achando, você está querendo que a pessoa não ache que você não está dando conta. E você quer que ela fale bem de você. Você quer que ela te elogie para as outras pessoas. Você quer que ela se sinta grata. E isso não é ruim, como eu disse anteriormente. Nós estamos aqui buscando o equilíbrio, tá? Não é ruim que as pessoas sejam gratas a você. Mas será que isso não está em algum momento prejudicando você? Porque aí o tempo todo você quer dizer sim para todo mundo, o tempo todo você quer agradar todo mundo, o tempo todo você quer deixar tudo lindo, impecável. Só que aí você começa a buscar uma perfeição que não existe. E deixando de ser quem você é. Você acaba deixando de ser quem você é. Você perde totalmente a sua identidade. Você perde totalmente o seu equilíbrio emocional. Porque o tempo todo você quer agradar. O tempo todo você quer fazer as outras pessoas se sentirem especiais. Enquanto você, minha irmã, que devia estar se sentindo especial, você está aí em segundo plano, em terceiro plano. Ou às vezes nem aparece em plano nenhum. Às vezes você está lá no rabo da fila e não aparece em canto nenhum. Então, a entender que você tem suas limitações também é amor próprio, também é se conhecer, também é importante para que você se desenvolva como pessoa. Todas as vezes que você fica falando sim para todo mundo, você está dizendo não para os seus valores. A nota é essa. Todas as vezes que você diz sim para todo mundo, você diz não para os seus valores, você diz não para quem você é, você diz não para o seu tempo de qualidade, muitas vezes com a sua família, muitas vezes de estar se desenvolvendo em alguma área que você tem necessidade. Então, dizer não também é importante na sua vida. E por que muitas vezes você não diz não? Pelo ego, tá? Então, começa a trabalhar em você aí dentro o teu ego. Vamos ver o que a galera tá dizendo aqui. Deixa eu voltar aqui nos comentários. Sejam muito bem-vindas. Quem chegou aí agora, meninas. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, foi clicar em alguma coisa. Então, vamos lá. Oficial Paula Torres, bem-vinda. Pegadas. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Bege Lucas, é assim que se lê? Leide, Evilânia, Karen, seja bem-vinda, Karen. A Pegadas falou assim, eu também fiz isso, estava me sentindo culpada. Olha aí, da casa, né? Imagina, minha irmã, todo mundo se sente culpada quando deixa um pouquinho as coisas pra lá. Adoro, simbora na voadora, a Paula falou. A Cíntia, oi Cíntia. A oficial Paula Torres falou assim, vixe, já chegou com os 2 pés no peito. Gente, é com todo amor. A Karen falou assim, uma vez ouvi que a maioria dos sim que falamos para os outros é não que falamos para nós mesmos. Exatamente. Toda vez que você fica falando sim, você está dizendo não para você. E aí, como é que você se sente, né, quando você começa a não assumir as suas imperfeições, não assumir as suas vulnerabilidades, não assumir que você não dá conta de tudo e de todos? Você começa, todas as vezes que você deixa de fazer isso, você começa a ter um cansaço.
Sabe? Cansada de tudo, cansada de todos. Muitas vezes você não consegue mais fazer nada por prazer. Tudo que você faz parece que é por obrigação. Tá arrumando a casa, tá reclamando, tá brigando, tá gritando com os filhos, tá estressada. Tá com o marido, tá reclamando também, tá falando que só vive cansada, tá reclamando que tem que lavar roupa, tá reclamando que tem que ficar com os meninos. Tá no trabalho, tá reclamando do trabalho, tá colocando defeito. Mas isso, minha gente, nada mais é do que cansaço, sabe por quê? Porque você não para pra descansar. É só isso. Tem uma frase que eu carrego como uma frase assim, que eu botei aqui dentro e eu levo o tempo todo. Se você estiver cansada, não desista, descanse. E muitas vezes a gente quer jogar tudo pro alto, quer descarregar em todo mundo, porque nós estamos simplesmente cansadas. E eu não paro de repetir isso aqui. Toda mulher, toda mãe, ela precisa ter um tempo para si, ela precisa ter um tempo para se cuidar, ela precisa ter um tempo para se amar, ela precisa ter um tempo para fazer coisas que são importantes para ela. A gente só dá aquilo que a gente tem. Então, se você está se doando exageradamente, você precisa corrigir a sua rota. Sandra, mas eu tenho não sei quantos filhos, a casa é marido, como é que eu vou descansar? Começa a colocar no papel. Começa a colocar as suas atividades. Eu tenho certeza que quanto mais você colocar no papel, quanto mais você desenhar o seu dia, mais tempo você vai ter livre. Gente, eu não falo aqui porque eu acho, não. Eu falo porque eu vivo. Eu sou mãe de 2, eu sou esposa, eu sou empreendedora, eu sou dona de casa, eu sou tudo que vocês são e talvez até mais um pouco, minha gente. Eu dou aula, eu dou mentoria, tá? Eu faço curso online, eu faço palestra, eu ajudo minhas amigas, eu faço tudo que eu quero e ainda tiro de vez em quando um tempinho para descansar, mesmo que o meu tempo seja assim, ó, abrindo mão da casa, de deixar as coisas organizadas, lindas, maravilhosas, tudo no lugar. Sabe por quê? Porque os meus filhos, eles precisam entender que a mãe deles não é uma Mulher Maravilha, apesar de muitas vezes eu ser sim, muitas vezes eu dar conta de tudo, eles precisam entender que por trás disso existe um ser humano e eu só vou conseguir ser respeitada nas minhas limitações se primeiro eu aceitá-las. Então, coloca isso aí pra você. Se você não aceita suas próprias limitações, não espere que as outras pessoas aceitem. Não reclama do seu marido, que ele não te ajuda. Por quê? Porque você tá sempre lá fazendo tudo, resolvendo tudo. Não reclama do seu chefe, que pede toda hora um relatório diferente, toda hora pra você fazer uma coisa diferente. Por quê? Você nunca chegou pra ele e falou, olha, essa semana tá assim, assim, assado, eu preciso de uma pausa, eu preciso ir num ritmo mais lento, tá? Muitas vezes você pensa, mas se eu fizer isso, ele vai me mandar embora. Ele tem que entender que por trás de uma profissional existe uma mulher, existe uma pessoa. Muitas pessoas estão insatisfeitas nos seus atuais empregos porque se sentem sobrecarregadas. E isso porque falta a comunicação. E você sabia que toda vez que você externaliza aquilo que você pensa, é uma forma de mostrar que você tem vulnerabilidades? A comunicação, o diálogo é a externalização de uma vulnerabilidade. Por quê? Primeiro, você está expondo o que você pensa. Então, você dá direito para o outro para falar o que ele pensa também. Segundo, você está expondo sentimentos. E quem tem medo de ser imperfeita não gosta de expor sentimentos. Deve ser por isso que tu tem medo de DR, minha irmã. Deve ser por isso que, para quem não sabe, DR é colocar o assunto em dia, é discutir a relação. Então, se tu não consegue chamar teu marido num papo reto, se tu não consegue chamar teu chefe num papo reto, é porque muitas vezes está escondendo aí uma vulnerabilidade. Você tem medo do que a pessoa vai falar, você tem medo do que a pessoa vai achar, você tem medo do que a pessoa vai pensar de você. E muitas vezes, eu falo isso por mim mesma, muitas vezes chegamos a situações extremas de desgaste nas relações interpessoais porque temos medo de falar, porque temos medo de externalizar aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós precisamos. Então, todas as vezes que você tiver aí com esse medinho, porque é um medinho mesmo, coloca ele debaixo do braço, começa a externalizar aquilo que você precisa, aquilo que você sente, aquilo que você pensa, porque muitas vezes é disso que está faltando na sua relação. E eu não falo relação somente marido e mulher, eu falo na relação de filhos também, eu falo na relação de patrão empregado, eu falo na relação de sócios, qualquer relação, o diálogo ele externaliza uma vulnerabilidade, mas enquanto você não aceitar suas vulnerabilidades, você vai continuar engolindo tudo que você sente e tudo que você pensa. Segurou? Anotou? Oi, Deila.
Pegadas, oi Deila também. Deila, que palavra maravilhosa. Muito obrigada, querida. Seja muito bem-vinda. Outro sintoma de quando você não aceita suas imperfeições, você se decepciona com as outras pessoas. Por quê? Porque você descobre que as outras pessoas são imperfeitas. E aí, como você está escondida atrás da sua perfeição disfarçada, né? Porque na verdade é um ego, você deixa de aceitar a vulnerabilidade das outras pessoas. Aí você deixa de ter empatia. Então você acaba se decepcionando muito facilmente. Quando eu aceito que eu tenho defeitos e que eu sou imperfeita, eu olho o outro com mais empatia, com mais carinho, com mais zelo. Então, se você não está olhando a outra pessoa com esse olhar, é porque você se acha a super mulher. Todas as vezes que você não aceita a vulnerabilidade da outra pessoa, você está escondendo, na verdade, a sua vulnerabilidade, porque senão você olhava para ela com mais amor, com mais empatia, tá bom? Então, a decepção é um ponto que você atinge, né, quando você não assume as suas imperfeições. Outro ponto, comparação. Você passa a se comparar com todo mundo. E aí, quando você não assume a sua imperfeição, você olha se o seu cabelo parece com o do outro, se o seu cabelo tá bom igual ao do outro, se a sua pele tá boa igual ao do outro, aí se a sua roupa tá boa, se você tá se sentindo igual ao outro, e aí você começa o quê? A se diminuir. Muitas vezes, essa síndrome que você tem de se diminuir é porque, na verdade, você deixou a regrinha de aceitar a sua imperfeição para trás. Assumir que eu tenho erros, que eu tenho defeitos, que o meu corpo nem sempre é o mais lindo. Gente, por que a gente tem a mania de achar, por exemplo, que na praia todo mundo só olha pra gente? Por que a gente tem a mania de achar que na igreja tá todo mundo olhando a nossa roupa? Por que a gente tem mania de achar que todo mundo tá de olho na nossa vida? Isso é ego inflado, minha gente. Isso é ego inflado. Sabe por quê? Porque você não é o centro do universo e assumir isso, aceitar isso, às vezes dói. Mas também é libertador. Todas as vezes que você aceita que você não é o centro do universo, você se liberta. Você vai para os lugares sem julgamento interno, sem ficar preocupado demais se a roupa tá legal, se tudo tá legal. Por quê? Porque você não tá se achando mais o centro do universo. Aí você vai para algum lugar e você pensa que todo mundo tá olhando só para você. Por que tu acha isso, minha irmã? Por quê? Porque muitas vezes tu tá achando o quê? Tá inflado o teu ego. As pessoas vão te olhar? Com certeza vão te olhar. Tu não é invisível, né? Mas também não quer dizer que todas as pessoas estão te julgando. O julgamento está aqui, ó. O teu julgamento está aqui. E a partir do momento que você se aceita, que você vê que você tem mesmo defeitos, você começa a ignorar. Mesmo que as pessoas olhem para os seus defeitos, você já aceitou e tá tudo bem, tá lindo, tá maravilhoso. E é isso então. E aí, por último aqui, eu queria ressaltar o sofrimento e a angústia. Todas as vezes que você tenta ser perfeita, minha irmã, tu sofre. Tu começa a ter angústia. E aí, o que desencadeia, né, esse sofrimento, essa angústia? Você começa a se isolar, começa a se sentir culpada, começa a entrar em estagnação. Olha só o perigo. Sabe por que você entra em estagnação? Porque você deixa de arriscar. Você deixa de se aventurar, você deixa você começa a ter muito medo do novo. Por quê? Por causa de quem, minha gente? Vou nem falar mais. Quem sabe coloca aí, ó. Eu vou só fazer o movimento. O ego. Por causa do ego. Todas as vezes que eu sofro porque não aceito minhas imperfeições, eu entro em isolamento, culpa e eu fico estagnada. Estagnada, eu não aceito errar. Eu não aceito dar um passo e ele estar em falso. Porque eu acho que todo mundo vai rir de mim. Porque eu acho que todo mundo vai falar, tá vendo? Bem feito. Eu fico preocupada com os pensamentos das outras pessoas. Por que muitas vezes a gente deixa de vir aqui gravar um vídeo e colocar a nossa cara na internet? Porque a gente não tem medo de falar em público, não. Não é medo de falar em público, é medo de errar em público. Porque se você soubesse que vai ser lindo, que todo mundo vai te elogiar, você vinha. Você não vem porque você tem ego, você tem medo de falar em público, você tem medo de errar em público. E todas as vezes que você se isenta de fazer alguma atitude porque você está focada no seu ego, achando que é uma proteção, achando que você
é medo, às vezes é só ego. Não é medo, às vezes é ego. E aí todas as vezes que você se isenta de arriscar, você entra em estagnação. E o pior, quem aqui está acompanhando as aulas lá da Semana da Mulher Empreendedora, quem tem acompanhado as aulas da Paula, quem tem acompanhado as minhas aulas, sabe que o nosso propósito e a nossa missão é muito além de nós. Então, todas as vezes que você deixa de se expor, que você deixa de se mostrar por conta do medo, da sua vulnerabilidade, você está deixando de atingir vidas que estão precisando daquilo que você tem para falar, daquilo que você tem para contribuir na vida delas. Então, o medo não é do novo, o medo não é de aparecer, o medo é de fracassar. E você só vai perder o medo de você fracassar a partir do momento que você parar de olhar só para o seu ego. E parar de olhar, achar que você é o centro do universo. Porque se você cai, o mundo tá aí, minha gente. A vida é uma só, mas você tem chances de reerguer, de começar de novo, de iniciar uma nova jornada. Mas por que você não arrisca? Por conta do medo do que as pessoas vão falar, por conta do medo do fracasso. E muitas vezes você está deixando de subir a escada do seu sucesso, o degrau do seu sucesso. O seu sucesso está logo ali, você não vai porque está com medo. Porque está com medo do degrau que você pisar, estar fofo e você afundar. E aí você para de focar nas soluções e você começa a focar nos seus medos. Começa a focar nas suas imperfeições, mas não no sentido de aceitar e de melhorar o que precisa, mas no sentido de ficar travada, de ficar paralisada. Eu prefiro me manter aqui na minha zona de conforto do que me expor e acabar me dando mal. Quantas frases, quantos eu te amo você já deixou de falar por medo de se expor? Quantos empregos você já deixou de alcançar com medo de dar errado? Quantas pessoas você já deixou de curar porque você tinha medo do que ela ia achar de você? Quantas vezes você deixou de vir aqui no seu Instagram gravar um story e falar uma coisa que estava dentro do seu coração, às vezes mandada por Deus para atingir uma pessoa em outro estado e você não falou porque você tem medo de se expor? Não é só sobre você. Quando você começa a entender que existe um propósito em tudo que nós fazemos, em tudo que nós falamos, não é mais sobre nós mesmas. E a minha oração tem sido essa, que não seja sobre mim mesma, que o meu medo não me paralise, que a minha vergonha, que o medo de errar não me paralise, que seja por outras pessoas, pelas pessoas que eu vou alcançar. E que essa também seja a sua oração, que as suas imperfeições hoje não sejam mais uma trava para você, que você não seja mais uma pessoa paralisada por aquilo que te prende, mas que você comece a identificar que travas são essas, que medos são esses, por que eu tenho medo? Será que é só um ego que está aqui dentro me prendendo, me paralisando? Será que o medo que eu falo do novo é só medo do fracasso? E se eu fracassar? E se você começar a olhar com outra ótica? E se o fracasso esconder, na verdade, uma grande oportunidade? E se você abrir a boca e falar com aquela pessoa e ela for curada nas emoções dela, naquilo que ela está sofrendo? E eu não estou falando de você sair por aí com o microfone, berrando aos quatro cantos aquilo que você pensa, não. Mas muitas vezes algo ardente dentro da gente, algo que salvaria sim uma pessoa e a gente fica prendendo, fica engolindo, aquilo incomoda. E aí a gente vai ficando frustrado. A gente não mostra a nossa cara, a nossa vulnerabilidade e ao mesmo tempo a gente fica decepcionado com nós mesmos. Estão entendendo, minha gente? Underline Pegadas falou, é forte mesmo, minha irmã. E aí, Sandra, tá, e aí? O que eu faço então, né? Para poder conseguir aceitar que eu sou imperfeita mesmo. Primeiro ponto, abrace a sua história. Todas nós temos uma história de vitórias e também de fracassos. Coisas que deram certas e coisas que deram erradas. E muitas vezes a gente vai colocando debaixo do tapete, escondendo, mas todas as vezes isso nos paralisa.
Não saber quem nós somos, não voltar na nossa origem, não abraçar a nossa história e saber que foi essa história quem formou quem nós somos hoje, com as nossas vulnerabilidades e com as nossas forças, atrapalha o nosso crescimento. As minhas clientes, todas as vezes que a gente chega e começa a cavar lá nas vulnerabilidades, lá no passado, muitas lágrimas descem. Porque às vezes a gente pensa assim, não, já passou, já me curei, isso não me faz mais não me causa mais nenhuma dor. E na verdade esconde dores que estão atrapalhando o presente e vão continuar atrapalhando o futuro se a gente não mexer e não tratar. Então a primeira coisa, respeite a sua história, abrace a sua história. Segundo ponto, saber de fato quem você é. Olha aí, de novo, o autoconhecimento. Gente, autoconhecimento, cara, o autoconhecimento resolve metade dos seus problemas, ou até mais que isso, tá? Então, saiba quais são as suas maiores qualidades, quais são as suas maiores vulnerabilidades, os seus defeitos, as suas dificuldades. Às vezes, se você parar essa live aqui, se você terminar essa live e já começar a escrever, você vai ver que você não é só defeito, que você também não é só qualidade. Entenda que você é um ser humano e, sendo ser humano, não tem ninguém que seja 100% qualidades. Assim como não tem ninguém que seja 100% defeitos. Então, abrace as suas qualidades, abrace, fortaleça-se com as suas qualidades. Mas também respeite as suas vulnerabilidades, respeite aquilo que você não é boa, aquilo que não te faz ser 100%. Porque muitas vezes, aquilo que não nos faz ser 100% é que também nos faz um ser humano especial. Porque é na nossa fraqueza que a gente encontra no outro a força. Você já pensou que todos nós somos como um grande quebra-cabeça? A sua vulnerabilidade atrai a força da outra pessoa e ela te completa naquilo que ela é forte e você completa ela naquilo que você é forte. Você já pensou que isso é parceria? Que isso é hombridade? Que isso é irmandade? E todas as vezes que você finge que você é perfeita demais e autossuficiente demais, você afasta o outro. Porque o outro ele podia te ajudar na sua vulnerabilidade, mas você não deixa. E aí você deixa de fazer o quê? Conexões. As conexões que vão te ajudar a alavancar quem você é. Que muitas vezes vai tirar de você aí o seu melhor, expondo para outra pessoa que você também é boa em alguma coisa. Mas expondo também que você não é tão boa em algumas coisas. E aí quando vocês se completam, olha que coisa mais maravilhosa. Isso no casamento, isso na maternidade, isso no seu trabalho, isso no seu negócio. Isso é ser humilde, não é ficar fingindo que você é humilde, não é ficar travestida aí de uma humildade que na verdade só quer se resguardar de mostrar quem você verdadeiramente é, tá bom? Então, o terceiro ponto, parar de se comparar. Não se compare, minha irmã. A gente já falou aqui sobre perfil comportamental. Se tu não viu essa aula ainda, vai lá no meu Instagram e dá uma olhada no vídeo que eu coloquei sobre perfil comportamental. Quando você entende o perfil comportamental, tu sabe, minha irmã, logo de cara, que você não é perfeita mesmo. E mesmo que você seja perfeita, em alguns pontos, existem pontos de vulnerabilidade em você. Então, aceitar isso, entender e parar de se comparar, por que muitas vezes a gente sofre, né? Porque a gente se compara com uma pessoa que tem o perfil totalmente oposto do nosso. Por exemplo, eu sou estável. Se tu não tá entendendo nada do que eu tô falando, é porque tu não viu o vídeo. Então volta lá e vê, tá? Depois. Se eu sou estável e eu fico me comparando com uma pessoa que é dominante, minha irmã, eu entro numa caverna. Eu entro numa deprê. Porque as qualidades do estável, elas são totalmente opostas ao do dominante. E assim também o dominante que quer se comparar com o estável. Eu já falei pra vocês aqui que eu tinha uma amiga... Ainda tenho, né, essa amiga maravilhosa, inclusive, mas altamente dominante. E por muito tempo ela tentou ser assim como eu. Ela falava assim que eu era muito tranquila, muito calma, muito serena. E ela queria ser igual eu. Só que os dominantes não conseguem ser assim. Eles são explosivos, eles chegam chegando, né? Eles mostram logo para que veio, não tem meias palavras. E eu sou dócil, eu falo com cuidado. E ela queria muito se parecer comigo. Nessa época eu não entendia sobre perfil comportamental, não conseguia auxiliá-la, mas hoje eu percebo completamente por que ela não conseguia se parecer comigo. E aí muitas vezes você começa a colocar a régua num nível que não é o seu. Então, querer ser perfeita na sua imperfeição também vai causar em você um sofrimento e vai causar em você uma dor, tá bom?
Quarto ponto, aprenda a aceitar que as outras pessoas também são imperfeitas. Olha que maravilha, todas as vezes que eu entendo que eu sou imperfeita, eu dou a oportunidade do outro também ser imperfeito. Então, se eu não consigo aceitar minhas imperfeições, eu logo não aceito as imperfeições do outro. E aceitar a imperfeição do outro é se libertar também. Porque todas as vezes que eu aceito a imperfeição do outro, ele aceita a minha imperfeição e eu aceito a dele, e aí vai virando essa coisa maravilhosa. Não quero aqui em nenhum momento dizer que você não pode mudar. É claro que podemos. Todos nós podemos. E a primeira coisa que nós precisamos é jogar luz, trazer para a consciência aquilo que nos causa essa imperfeição. Por exemplo, eu posso mudar em algum comportamento, óbvio, mas se eu não tiver consciência, se eu botar tudo para debaixo do tapete, eu não consigo aceitar essa imperfeição. Então, a primeira coisa, trazer para a consciência. Traz agora para o seu racional as suas imperfeições. Dá para mudar? Ótimo. Cria um plano de ação. Começa a pensar como que eu posso mudar isso aqui? Como que eu posso melhorar nesse aspecto? Como que eu posso ser melhor como pessoa? Como que eu posso ser melhor como mãe? Como que eu posso ser melhor como esposa? Como que eu posso ser uma profissional melhor? Quais os pontos eu preciso melhorar? Beleza, dei conta de melhorar? Ótimo. Palmas para você. Agora, se é algo maior que você e você realmente não consegue, é uma característica sua, muitas vezes até do seu perfil, minha irmã, aceita que dói menos. Pronto, tá resolvido. Quando eu aceito, eu já resolvi. Eu aceitei. Eu aceitei que eu não posso ser igual fulano. Eu aceitei que eu não posso ser assim. Eu aceitei que eu não posso ser assado e pronto, tá tudo certo. A partir do momento que eu me conheço, que eu jogo luz nas minhas vulnerabilidades, que eu sei que eu não sou a perfeitona, desculpa a palavra, eu não sou a fodona. Aí sim, minha irmã, aí eu começo a me desenvolver, porque aí sai um monte de peso, muitas vezes você tá pesada, porque você tenta ser quem você não é, você tá carregando um monte de peso, um monte de máscaras que não é você, porque você quer ser autossuficiente, porque você quer dar conta de tudo, você quer ser a mãe perfeita, você quer ser a esposa perfeita, você quer deixar a casa o tempo todo impecável, você quer dar conta de gravar milhões de stories e que sua audiência consiga o tempo todo estar engajada com você, mas não. Às vezes nós não conseguimos. E é lindo aceitar que nós não conseguimos. Essa semana agora eu publiquei que a minha louça estava toda na pia, que eu não tinha conseguido lavar, que eu não tinha conseguido dar conta da casa naquele dia. E alguém respondeu para mim e falou assim, nossa, é tão bom você postar isso, porque a gente vê que não é só com a gente. Não, gente, não é só com vocês. Tem dia que eu tenho TPM, tem dia que eu enlouqueço também, tem dia que eu não dou conta, tem dia que eu peço arrego, eu falo para minha mãe, pelo amor de Deus, fica com os meus filhos. Eu falo com meu marido, hoje eu preciso dormir, eu não tô dando conta. Semana passada eu fiz isso, eu falei, fica com os meninos, eu preciso dormir, porque eu estou exausta, eu estou muito cansada. Mas não no sentido de reclamação, sabe? No sentido de assumir que eu sou vulnerável, no sentido de assumir que eu também tenho dificuldades e aceitar a parceria do outro. Muitas vezes o outro não te ajuda porque você quer carregar tudo nas suas costas. Então, cuidado com quem você está transparecendo, porque às vezes você está transparecendo uma força de um leão que às vezes não é. Às vezes o gatinho tá lá dentro morrendo, pelo amor de Deus, me ajuda, mas tu não consegue externalizar porque o ego é grande demais. Então, deixa externalizar as tuas fraquezas e assim o apoio vai chegar para você. O apoio que você precisa. E outra hora, outra pessoa vai precisar do apoio. E aí você vai estar forte o suficiente para ser apoio para ela. Deixa o ego. Não deixa o ego te dominar. Não deixa o teu ego apagar a mulher maravilhosa que você é. Você é sim maravilhosa com seus defeitos e com as suas qualidades. A partir do momento que você entender isso, minha filha, tu voa. Tu vai para um lugar muito mais alto. Tá bom? Tributário em Voga, minha amiga Mara, querida, um beijo, meu amor. Quantas verdades, meu Deus, que bom. Gente, fez sentido? Tá fazendo sentido pra você? Tem alguma dúvida? Vocês querem complementar de alguma forma? E é isso, Nayara, olá. Pablo, olá Pablo, Gipe é chique, oi meu bem, seja bem-vinda. Que bom, gente, ter vocês aqui. Era isso que eu queria falar. Eu espero que tenha feito sentido para vocês essas palavras, que de alguma forma destrave vocês, que vocês não vivam presas numa Mulher Maravilha,
que só existe na TV, né? Que só existe lá no cinema. Nós somos sim, nós temos sim nossas qualidades, nós somos maravilhosas, mas também temos nossas vulnerabilidades e precisamos aceitá-las. E aí a pergunta que você pode se fazer para melhorar isso, se você quiser até anotar, anote aí. O que eu posso fazer para melhorar nesse aspecto da minha vida? A partir de hoje, joga luz na sua vulnerabilidade e se pergunte: o que eu posso fazer? Como eu posso melhorar? Como eu posso me tornar uma pessoa melhor nesse aspecto? E eu tenho certeza que a partir daí você vai começar a usufruir de uma vida, sabe? Muito mais tranquila, muito mais libertadora, avançando onde você precisa avançar e aceitando aquilo que você não pode mudar e abraçando sim essa mulher incrível que você é, com seus defeitos e com as suas qualidades, e fazendo as pessoas entenderem que você tem de especial, a essência que você carrega, independente dos seus defeitos, independente das suas vulnerabilidades. Tá bom, minha gente? Um beijo pra vocês. Era isso que eu queria falar. Espero que vocês tenham gostado. Quem chegou aí por último, a live vai ficar gravada 24 horas. Assistam, compartilhem, cliquem aqui no aviãozinho, manda para suas amigas que precisam também entender que nós não precisamos ser um robô cheia de máscaras, tentando agradar todo mundo, falando sim para todo mundo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!